O segredo, o segredo é começar sem estar pronto. Ó. Entrou ao vivo na hora que eu falei isso. Porque O segredo é fingir costume. faz de conta que é, aí vai sendo, e daqui a pouco todo mundo acredita. Um dia eu fiz isso com a psicologia. O segredo, isso aí é o feedback da própria conta lá. Você já checou, estamos ao vivo, né? Pois é porque o Meet, antes da gente entrar ao vivo, ele pergunta se todos estão prontos. Aí as respostas foram ótimas, né? A Karine falou que nem todo, nunca nós estamos prontos, né? Eu falei, o segredo é a gente começar sem estar pronto, né? Quando é que a gente fica pronto? Eu não sei. Eu não sei, se algum dia eu ficar pronta para alguma coisa, eu lhe digo. Mas enquanto isso, se a gente esperar ficar pronto para começar, aí o perfeccionismo começa a nos paralisar, né? E E foi obviamente que justamente o que a gente fez, né? A gente não estava pronto para começar o podcast, mas a gente teve tanta dificuldade em ficar pronto que a gente decidiu que ia começar e depois a gente via como era que ia fazer. exatamente. Pois é. Por um mês desafio, a gente bancou aquele StreamYard para fazer e tal. Aí eles começaram a botar barreira, o vídeo tinha 720, mesmo a gente pagando. E tinha um detalhe, nós passamos 2 meses pagando sem usar o serviço. A gente usou para testar, e aí cada um tinha seus compromissos, enfim. A gente não estava pronto e a gente não queria começar. Agora a gente continua sem estar pronto, mas a gente começou. Enfim, vamos começar. Vamos falar do nosso tema, vamos nos apresentar e vamos começar sem estar pronto. Você quer começar, Karine? Então, olá, né? Bem-vindos ao episódio 6 do podcast Alexandre, a Chamada. Vige! Autistei. A gente vai falar sobre ansiedade, a gente vai trocar histórias sobre ansiedade. Eu sou Ana Karine Magalhães. Eu sou uma mulher mestiça, de pele clara, tenho cabelo escuro, longo. Hoje eu estou usando uma camiseta preta e um casaco colorido, porque deu uma esfriada aqui. É rosa, bege, laranja e verde. E atrás de mim tem um monte de material de artesanato, um zilhão de coisas que eu preciso fazer, porque o meu foco de atenção nas atividades é muito curto, então eu preciso alternar. Né? Próximo. Larissa? Ok. Meu nome é Larissa, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo e olhos castanhos, mais ou menos na altura do ombro, e eu tô usando uma blusa de Universidade do Faz de Conta, só que em inglês, University of Make Believe. Ela tem um unicórnio com asas de arco-íris. E eu vou, da próxima vez, vestir coisas mais fáceis de descrever, mas certo. Pois é, isso. E atrás de mim tá a minha parede, que ela é branca e tem uns detalhes cinzas ou prateados, dependendo de como a luz bate. E um ventilador ali no ponto. E isso é rosto. Atrás de mim tem uma coxa de cama rosto. Mas é isso. E eu sou Alexandre Costa, eu sou um mestiço também. Eu tenho sobrancelhas de Taturana, eu tenho uma barba de Gandalf the Grey e eu estou usando a camisa marrom. E eu estou feliz de não ter que descrever a estampa da minha camisa. Atrás de mim tem uma estante cheia de livros e caixas de coisas que eu compro de áudio no AliExpress, porque eu tenho hiperfoco em microfones. Inclusive, ontem chegou um microfone muito da hora do AliExpress. Eu passei testando até meia-noite quando eu consegui fazer ele funcionar com a GoPro. E a única coisa que tinha de errado com ele foi eu ter botado a pilha ao contrário e ele não estava pegando carga. E eu crente que eu ia ter que devolver o produto. Essa descrição Colocar a foi longe bateria demais. errada é muito TDAH, né? Essa descrição, ela não fez jus ao que eu faço. Eu sou psicólogo, trabalho com autismo faz uns 30 anos, e uma característica central do meu trabalho é não distinguir entre o terapeuta e o paciente. Eu acredito muito numa aliança horizontal entre terapeuta e paciente, num compartilhamento real de experiência e de existência. Até porque eu acho que você só consegue tratar as pessoas com quem você se aparenta psicologicamente. Se ela for muito distante de você, você não conseguir estabelecer empatia, um psicólogo não vai conseguir, só aplicando protocolo, estabelecer
um contato real e ajudar realmente aquela pessoa. Então, eu sou esse tipo de psicólogo, né? Tem gente que acha interessante, tem gente que não gosta muito, acha muito, sei lá, mas, enfim, é o que eu tenho para dar. Gente, deixa eu sugerir que a gente mute os microfones quando não estiver falando, porque isso facilita o foco da câmera aí para a pessoa certa, tá bom? Vou dar o exemplo agora. E o nosso tema de hoje, como eu já falei para vocês, é ansiedade, né? Vou lembrar a todos nós, inclusive a mim, da gente levantar a mão para não fazer bagunça com as trocas de turno. E eu queria muito, Alexandre, que você falasse sobre ansiedade, principalmente dentro daquele contexto que você sempre explica para a gente, dela ser uma habilidade evolutiva importante, sabe, para a gente começar com essa introdução. Porque a gente tem sempre, dentro da produção de conteúdo, a gente tem aquela necessidade de causar impacto. As redes sociais aumentaram isso, a gente precisa causar impacto para ser visto, para que as pessoas engajem com a gente. E eu vejo muito as pessoas falando da ansiedade como se ela fosse realmente uma coisa muito ruim, como se ela atrapalhasse a vida. E eu gosto muito dessa abordagem que você faz de ansiedade, eu acho que seria uma introdução maravilhosa. Eu até bem pouco tempo, eu não sabia que era ansioso, na verdade, né? E sempre foi um componente essencial do meu funcionamento, e a Fátima, que convive comigo há 30 anos, sabia disso. E eu não sabia. É aquela história do cara que todo mundo sabe que é gay, menos ele, sabe? Era eu com a ansiedade, né? Em 2020, quando eclodiu a pandemia, aí eu tive ataques de pânico típicos, e eu descobri o que era essa ansiedade saindo do meu controle. Mas é um dado interessante que eu sempre tenha sido ansioso e nunca tenha me dado conta disso, porque a ansiedade faz parte da nossa experiência diária. E isso acontece com muita gente que nem pensa na ansiedade como um fenômeno per se. Aquilo está embutido no teu comportamento, nas expectativas que você cria. Por exemplo, se você manda uma mensagem para uma pessoa que você conversa regularmente, né? Pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, e fica esperando que a pessoa responda imediatamente, e aí ela não responde, e aí você fica com aquela sensação de urgência, ou então você fica pensando que a pessoa está te ignorando, ou o que será que ela está fazendo que ela não te responde, ou será que ela resolveu cortar você das relações dela? Isso é uma forma de ansiedade, né? A ansiedade, ela é muito parecida, irmanada com a expectativa. A ansiedade, ela fica do tamanho da frustração da tua expectativa. Então, quanto mais fechada, quanto mais ampla a tua expectativa, tanto mais o desconforto que você vai ter quando for frustrado, né? E a ansiedade em si, ela não é um problema, não é um transtorno. Ela é uma característica inerente à vida. Porque, veja, a gente seria incapaz de se proteger de ameaças do ambiente que vão nos causar dor, ou vão nos causar, até mesmo podem nos matar, se a gente fosse insensível a essas ameaças, a gente não estivesse sempre criando expectativas sobre o que pode acontecer, e especialmente expectativas negativas. Porque se a gente fosse muito poliana, ou então muito zen, lá pela época que o nosso cérebro evoluiu na savana africana, porque nós já saímos da savana africana Homo sapiens, né? Já com o cérebro moderno, o homem moderno, como se diz. E com esse cérebro que evoluiu na savana, a gente traz de herança dos nossos ancestrais tendências a ser estressadinho, esquentadinho, né? Medrosinho. Por quê? Porque foram essas reações de fuga e esquiva, algumas agressivas, que salvaram as vidas dos nossos ancestrais e permitiram que a gente estivesse aqui conversando hoje com essa linguagem moderna, derivada de milênios e milênios de evolução cultural também, né? Camada sobre camada. A gente tende a pensar na nossa cultura como algo que nos separa da biologia, porque durante muito tempo a gente contou nossa história separada da história natural do planeta, como se nós fôssemos criaturas colocadas aqui por Deus, totalmente à parte do universo animal, vegetal e mineral, que seriam submetidos a nós, né? Mas essa é uma historinha para nos empoderar enquanto animais, predadores apex no topo da cadeia alimentar, que tinham controle completo sobre o planeta. Adquirimos esse controle através de estratégias que são especialmente únicas, que são essas estratégias culturais. Então, no nosso caso, a cultura faz parte da biologia, né? Então, toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todo o nosso
o sufoco que a gente tem e a depressão que às vezes resulta de frustração contínua, né? E desamparo aprendido, toda essa experiência, ela é biológica, em essência, nunca deixou de ser biológica e não tem como deixar, porque nós somos mentes corporificadas, a gente vive em contexto e em relação com os outros. Se vocês não tomarem a palavra, eu vou ficar falando para sempre. Ai, desculpa, é que eu gosto muito desse tema, eu gosto muito dessa abordagem. Inclusive, eu tive até uma conversa sobre isso com Larissa, esses dias, né, sobre as estratégias que eu uso de controle de ansiedade. É uma coisa que eu estou sempre explicando aqui também para Mariana, porque ela fica muito mal quando ela está ansiosa. E Mariana é muito, muito mais rigidez cognitiva. Mariana é minha filha, tá, gente? Ela tem 10 anos de idade. É autista também e é um pocinho de ansiedade e rigidez cognitiva. Ontem a gente saiu e o plano era comprar material escolar, tomar sorvete e voltar para casa. E nada aconteceu conforme o esperado. Tá? A loja não tinha material escolar na cor que ela queria. A moça da sorveteria se atrasou e ligou a máquina com atraso, então a gente teria que esperar meia hora para o sorvete ficar pronto. E eu não tinha meia hora para ficar lá para o sorvete ficar pronto. E quando a gente vinha para casa, estava um dia ensolarado, estava agradável aqui na Serra e começou a chover. Então ela veio muito frustrada e o resultado foi um dia de extrema ansiedade em que ela precisava antecipar absolutamente cada minuto do dia. E aí, o que eu te deixei falar tanto? Porque a gente tem essa dificuldade de se adaptar, de encontrar soluções alternativas para o que acontece graças à nossa rigidez cognitiva. E o resultado são crises de ansiedade sem tamanho. Por isso eu achei simplesmente assim, a gente mudou o tema do nosso podcast em função daquele material que você colocou com técnicas e ajuda de suporte para poder controlar a ansiedade. E é uma coisa que a maioria das pessoas simplesmente não consegue fazer com pessoas autistas. Entender que essa ansiedade é parte daquela pessoa, mas que existem estratégias muito simples. Oi, Celiane. Oi, bom dia. Existem estratégias muito simples e que são baseadas só em empatia, praticamente em gentileza, nem precisa de uma técnica tão grande para você ajudar essa pessoa a organizar essa ansiedade. Então, ontem eu passei o dia inteiro por conta de ajudar a Mariana, porque eu sabia que ela estava tão. A expectativa dela por aquela saída de casa era tão grande, a dificuldade dela de se organizar era maior do que a expectativa e a ansiedade era maior do que a dificuldade de se organizar. Era uma bola de neve imensa de prejuízo. Né? E eu vejo muito essa dificuldade. Meu filho é muito ansioso. E as pessoas, muitas vezes, são técnicas, são simples, né? São coisas tão básicas. Eu acho legal gente que fala assim, mas para que isso? Eu acho que é porque isso ajuda no loop ansioso, que é uma coisa que a gente precisa falar aqui. Né? O loop Mas ansioso é aquela história. Antes que a ideia fuja da minha cabeça, antes que ela fuja, porque eu fiz a minha introdução bonitinha. Tá? E aí você fez aquele material. E o que eu vejo sempre é o seguinte, da maioria das pessoas que dá suporte. Ai, mas não fica assim, não precisa você ficar ansioso. Eu disse, agora pronto. É por isso, eu estava ansiosa, a pessoa está ansiosa porque você não tinha mandado ela não ficar ansiosa ainda. Era só isso, por que você não fez isso antes? Então, eu queria muito que a gente falasse assim, agora, nesse momento, sobre técnicas de regulação, e aí você podia começar, que hoje você está bem falante, eu gosto muito disso, e depois a Larissa, sobre estratégias e técnicas para regular a ansiedade, e sobre o prejuízo que causa quando você está muito ansioso, alguém chegar e te dizer, mas não fica ansioso, não fica assim. Não funciona. A Larissa não fica já tinha triste. A Larissa já tinha levantado a mão antes, então eu queria passar a palavra para ela. Hoje nós estamos estritos com essa história de levantar a mão, para não ficar cobrindo as vozes um do outro. E o último episódio ficou muito organizadinho, né? Ficou muito bacaninha. E ele foi fácil de editar, porque cada um falava no seu tempo e eu saí ajustando a equalização para cada um. Então, quem ouviu no Spotify, deu muito bem. Vou passar a palavra para a Larissa, depois ela volta para mim. Se a Eliane quiser falar, levanta a mãozinha e a gente vai fazendo isso junto. Certo. Ansiedade. Quando a gente decidiu sobre o tema, eu fiquei pensando, ok, vamos ver situações em que eu estou ansiosa. Aí eu cheguei à conclusão,
quando eu estou acordada? Não, eu fico bastante ansiosa quando eu estou dormindo também, de acordo com os meus sonhos. Então, enquanto eu estou respirando, eu suponho. Mas eu lembro que não foi sempre assim. E é como o Alexandre falou, a ansiedade tem uma função. E eu acho que durante o início da minha vida, tipo, até um ponto na infância, a minha ansiedade servia essa função. Então, eu conseguia lidar com isso. Mas aí depois foi aumentando e aumentando e aumentando e aumentando e aumentando de um jeito de que não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer ou não fazer que não me deixasse ansiosa ao ponto de parálise. O que é um jeito bem desagradável de viver, porque é como se você tivesse hipervigilância num daqueles jogos em que as coisas vêm e atacam você o tempo todo, uma trilha sonora de filmes de terror que você sabe que alguma coisa vai lhe atacar o tempo todo. Então você fica com um nível de estresse super alto o tempo todo. Eu não conseguia dormir, porque eu ia pegando no sono de exaustão, aí eu acordava pulando como se alguma coisa fosse me atacar. Ou se não fosse seguro, eu baixava a vigilância para descansar. E isso aconteceu particularmente na pandemia, porque quando a coisa que você tem medo é uma coisa invisível que pode aparecer de qualquer lugar e, tipo, foi um dos pontos mais altos meus de ansiedade. Minha mãe ficou semanas a meses insistindo que eu falasse com a doutora Fátima para tratar, mas eu estava numa mindset, num estado mental de que não tinha conserto, entendeu? Não adianta, ela não ia conseguir fazer nada, ela não ia conseguir me ajudar, porque isso não tinha conserto. Aquilo era minha vida, do mesmo jeito que eu fiquei presa em picos de depressão, de que eu sempre me senti assim, e eu nunca vou conseguir me sentir de outro jeito. Aconteceu isso com a ansiedade também, tipo, o jeito que eu tô agora é o jeito que eu vou ter que ser para sempre, porque não tem saída, não tem melhora, não tem nenhum socorro. E aí a minha mãe conseguiu insistir até eu ir na doutora Fátima, e depois eu retomei minha terapia, porque ela mencionou que para ansiedade, terapia é essencial, não adianta só a medicação. E aí eu voltei. E na minha primeira sessão, o meu psicólogo falou alguma coisa que, não sei, ligou um doutor, fez alguma coisa que mudou meu hiperfoco acidentalmente para... Eu sempre tive hiperfoco em histórias, então geralmente é em algum tipo de mitologia, ou história, ou série de livros. E aí meu hiperfoco virou para minha história, o que foi incrivelmente útil na terapia, porque aí eu ficava analisando a minha vida o tempo todo e conseguia ver as coisas, e foi, tipo, eu tive mais progresso nesse ano de terapia do que, sei lá, nos 20 anos anteriores, não sei, mas enfim, e foi muito útil, o hiperfoco mais útil que eu já tive. E ansiedade, eu imagino que dá para perceber que eu estou quase, se a ansiedade fosse uma cor, eu acho que dava para ver ela, tipo, emanando de mim o tempo todo. Porque... E estímulos ajudam, por exemplo, eu poder mexer minhas mãos quando eu falo, eu poder fazer isso, ajuda, porque é como se você tirasse, é como se fosse um para-raio, que você tirasse um pouco da energia que tá, e aí eu consigo falar, em vez de... E eu ainda estou falando rápido, eu estou tentando falar... É precisamente isso que acontece, é precisamente isso que acontece. Aí, sensação de ansiedade, geralmente... É como se tivesse alguma coisa apertando no seu peito, que você tivesse literalmente alguma coisa apertando, que aí você fica difícil de respirar, fica difícil de pensar, e você sente como se estivesse vibrando na minha pele. Até os instintos ajudam também para isso, para você tentar tirar a sensação, mas é como se estivesse vibrando, como se eu encostasse em alguma coisa e fosse dar choque. E, tipo... E a ideia, a pior parte da ansiedade, é a ideia de você não conseguir, por exemplo, eu sei que eu preciso respirar, eu sei que ajuda se eu fizer estímulos, eu sei que cantar ajuda eu me autorregular, mas no momento que a ansiedade está muito alta, eu não consigo lembrar de fazer nenhuma dessas coisas. Você não... É como se todos os scripts e como se diz? As técnicas, os protocolos, as coisas que você faz para se regular, elas desaparecem para mim. Por isso que ajuda se tiver alguém que disser, respira, ou então, não disser, tipo, se acalme, porque como previamente mencionado, eu não acho que dizer para alguém se acalmar, acalmou alguém na história da humanidade, mas... É o método mais rápido para deixar pior. Sim, exatamente. E aí, então, mas é para lembrar alguma coisa. A minha mãe, já teve uma vez, de verdade, que ela começou a dançar na minha frente, aí me lembrou de me mexer. Ou então fazer alguma coisa. Às vezes, a minha irmã, às vezes, fala alguma coisa totalmente nada a ver, que aí meu cérebro tem que dar, tipo,
uma parada para ver aquilo e aí distrai um pouco da ansiedade, ou ela me faz rir. Tem várias coisas, mas às vezes é lembrar um jeito de você apoiar alguém durante uma de ansiedade, ou até uma crise sensorial, alguma coisa assim, é você tentar lembrar a pessoa o que ela lhe disse que ajuda a fazer, porque às vezes a gente esquece, pelo menos eu esqueço. E eu vou parar agora um pouquinho para deixar tudo. Eu acho que é importante a gente começar pelo que não fazer, né? A principal ideia é você não ficar assim questionando o direito da pessoa de estar saindo dos trilhos. Porque ninguém gosta dessa sensação de ansiedade. Você pergunta, mas para que isso? Como se fosse uma coisa voluntária, se estivesse criando ali um obstáculo para todo mundo curtir a vida com o seu colapso. E não é disso que se trata. Na verdade, você já falhou, já aconteceu. Você simplesmente está descontrolado e está numa espiral. Quando o ambiente não fica cutucando você, ele lhe dá espaço para respirar, e como o Larissa mencionou aí, quando lembra você de respirar, fica tranquila, respira, nós estamos aqui. Se precisar de nós estamos aqui. Mas é importante que a pessoa tenha esse espaço para ela se regular, né? É importante ser lembrada de respirar. Essa história dos estímulos, né? Para quem não é autista, fazer polichinelo ajuda. Então, não precisa ser autista, os autistas só descobriram isso mais rápido, que você se mexer e fazer movimentos repetitivos ajuda. Primeiro que repetição te deixa no controle. Eu fiz também um vídeo sobre isso, né? Por que os autistas repetem? Não são os autistas que repetem, nós somos macacos sistemáticos. A gente repete, por exemplo, todo o dispositivo de contagem de tempo é um dispositivo de repetição. A gente precisa de repetição para a vida ter significado, entende? Então, nada mais natural, e o cérebro só faz uma coisa, antecipar o ambiente, entendeu? Se, do ponto de vista perceptual, a gente tem que repetir fisicamente. Do ponto de vista emocional, a gente tem que repetir com coisas de conforto, com coisas que nos dão alegria, que nos dão tranquilidade, como bichinhos de pelúcia, camisas de como é que chama? Crochê, camisas de unicórnio, né? E essas coisas que são agradáveis, são familiares, são coloridas e nos dão essa sensação de que a gente está no nosso mundo, aquele nosso mundo que a gente coloriu com as cores que a gente gosta, né? E do ponto de vista cognitivo, histórias que a gente conta e personagens que a gente se identifica, né? Então, essas coisas dão sentido para a vida. A ansiedade, ela é normal porque ela é... Veja só, seu corpo, para você andar, para você pegar um copo de café e tomar um gole, você precisa de tensão, né? Tensão que é aplicada de uma maneira uniforme aliás, uma maneira que não é sincronizada. Por exemplo, quando eu pego o copo, o meu braço se tensiona mais do que o resto do meu corpo, né? Mas existe uma tensão basal, ou seja, uma tensão inicial do corpo que permite que eu lance uma tensão maior no meu braço para fazer esse movimento aqui. Agora imagine que essa tensão ela começa a aumentar de dentro para fora. Daqui a pouco eu não vou conseguir fazer esse movimento, porque eu estou tão rígido, eu estou tão tensionado, que eu não vou poder mais ter controle do meu movimento. Eu vou ficar paralisado por causa da rigidez, entende? E é isso que acontece, porque a ansiedade é um aumento da tonicidade geral de tensão do organismo inteiro. Você vai ficando mais tenso. Tudo parece definitivo naquele momento. Você não percebe o passar do tempo como uma coisa fluida, como um processo, como vários processos em comunicação uns com os outros. A gente percebe a realidade como uma coisa acabada, como algo que nos pesa, como algo que está tirando energia da gente, porque nós estamos com essa disposição interna, nós estamos consumindo energia altíssima. Aí por que fazer estímulo ajuda? Primeiro, por causa da repetição. Segundo, porque você puxa o sangue para as extremidades. É uma coisa bem mecânica. O sangue não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, a gente tem de 6 a 8 litros de sangue no corpo. Mulheres têm um pouco mais, por causa do ciclo menstrual. E quando você se balança, quando você faz movimentos em direção às extremidades, o sangue vai migrando para as extremidades e ele vai saindo daquelas áreas onde ele está sendo útil para jogar lenha na fogueira da ansiedade. Porque aquilo ali são circuitos cerebrais trabalhando para lhe proteger, inicialmente para lhe proteger. Mas aí existe um limite a partir do qual a tensão se torna estresse.
O estresse já é esse excesso de tensionamento, que em vez de eu tensionar meu braço para pegar esse copo, na hora que eu pegar o copo e for tomar, eu aperto com tanta força que ele quebra. Pô, e eu não tomo nada e não se consegue absolutamente, porque eu não tenho mais controle voluntário disso, porque a tensão basal explodiu e o meu controle de movimento diminuiu, entende? E aí eu posso ficar agressivo ou eu posso colapsar e ficar simplesmente paralisado, né? Que é o que acontece muitas vezes com gente autista. Né? É uma estratégia muito comum, porque é uma estratégia que é usada em situações extremas. Essa estratégia é uma estratégia que nem falando em termos aqui do sistema nervoso periférico, a gente tem dois tipos de sistema nervoso periférico, que são fibras nervosas diferentes, inclusive, o simpático e o parasimpático. O simpático é responsável pelas respostas de lutar ou fugir, que é flight or fight. E o parasimpático é responsável por rest and digest, que é descansar e digerir. Só que ele também é responsável por paralisar, que é a única resposta defensiva do parasimpático. O simpático normalmente deixa a gente agitadinho. E o parasimpático é a parte que nos desliga, que nos deixa naquele estado pós-orgasmo, pós-almoço, pré-sono, entendeu? Aquele estágio em que você está despreocupado, que é o estágio raro na vida de quem convive com transtornos de ansiedade. Transtornos de ansiedade não são ansiedade. Transtornos de ansiedade é o que acontece quando essa repetição, esse processo acontece muitas vezes, você percebe o ambiente como intrinsecamente ameaçador, você está em hipervigilância constante, como Larissa descreveu, e aí o seu corpo vai formando já aquela couraça de resposta, entendeu? E você fica rígido por padrão. E esse é um dos motivos pelos quais se fala em rigidez cognitiva em pessoas autistas. Porque a rigidez não é só cognitiva, é uma rigidez dos processos cerebrais. Tanto a percepção, quanto a emoção, quanto a cognição se tornam mais rígidas. Mas é precisamente por causa desse elemento essencial, a ansiedade excessiva. Né? Quando ela vai além da avaliação, vamos dizer assim, realista das ameaças do ambiente, ela começa a provocar um estresse que vai degradando a sua qualidade de vida, vai degradando a sua saúde física, vai causando uma série de problemas sistêmicos mesmo, e que vão levando as pessoas a terem aí problemas que decorrem disso, né? Agorafobia, você fica sempre num ambiente que você tenha controle total, você não quer ficar num ambiente aberto, onde qualquer coisa na sua interpretação pode acontecer. Depressão é uma consequência dessa ansiedade contínua, porque você começa a se perceber que a coisa não anda. E aquela ideia momentânea de que os processos estancaram e tudo é como é e não tem como fugir daquilo, aquilo se solidifica, se cristaliza, se transforma numa crença interna, numa crença de desamparo. A ideia de que você não vai sair daquela situação nunca. Né? E foi nesse momento... É nesse momento que as pessoas procuram terapia para depressão. Né? Então, depressão e ansiedade não são coisas tão distintas assim. A depressão, ela é, dizer assim, uma espécie de filha da ansiedade, ou neta, né? E às vezes bisneta, se a pessoa for resiliente o suficiente. Mas quando chega nesse processo depressivo, já tem crenças que às vezes nem são conscientes, elas só se manifestam como uma forma de perda de energia, né, abulia, sem vontade de comer, sem vontade de fazer nada que dê prazer, né, que chama anedonia, e por aí vai, a gente vai, a qualidade de vida se degrada e a pessoa precisa de terapia. E por que medicação não resolve? Porque não tem pílula mágica, entendeu? A maior aí algumas pessoas devem me criticar por eu dizer isso, mas o marketing mais bem vendido da indústria farmacêutica é a de que medicação psicoativa é uma coisa precisa, que vai mexer exatamente naquele detalhe químico e vai, consertar o que está faltando na pessoa deprimida. Mas não tem nada faltando na pessoa deprimida, que não esteja faltando no comum dos mortais. O que está acontecendo é que aquela pessoa sofreu um estresse excessivo e aquela é a manifestação do estresse dela. Né? É óbvio que isso tem uma expressão química, né? E aí, o efeito daquela droga, no caso do antidepressivo, ao longo de pelo menos os primeiros 20 dias, que ele vai fazer efeito, ele ajuda a você a retomar o controle.
Mas se você não tiver o esforço sistemático de retomada desse controle que representa a terapia, você está se medicando, mas não é isso que define o seu rumo. Não existe pílula mágica. Não existe aquela coisa que você toma, puf, a pílula da felicidade. Bom, até tem uns medicações aí, alternativas, né? Cogumelo, sei lá, que a pessoa toma e bomba. Né? Mas ela pode também ter uma bad trip e se dar bem mal, né? Então, assim, drogas, a humanidade consome há milênios, né? E dependendo dos seus efeitos, por exemplo, seria impossível a Revolução Industrial sem o café. O café é a droga da Revolução Industrial. Permite a gente ficar sistemático e, obviamente, que eu já estou passando do meu tempo. Tem um monte de gente com a mão levantada e a próxima é a Celiane e se ela não falar agora, eu não paro de falar nunca mais. Vou passar a palavra para a Celiane. Oi, bom dia, gente. Só para não perder a oportunidade da apresentação, meu nome é Celiane, eu sou uma mulher de 38 anos, uso óculos, parda de pele clara, estou usando fones de ouvido com microfone, né, e um vestido de alça preto com detalhes vermelhos, sei lá, vermelho com detalhes pretos, enfim. E uma das coisas que me chamou a atenção, tanto na fala da Karine e depois na fala do Alexandre, da Karine não, perdão, da Larissa, que assim, não importa o que você sabe, no meio de uma crise você esquece. E eu falo isso com muita categoria, porque... E aí eu criei mecanismos, porque assim, eu demorei muito, primeiro, a perceber quando eu sentia ansiedade. A primeira dificuldade que eu tive era identificar e dar nome para tudo que eu sinto, né? Dentre eles, o que era ansiedade, o que era uma crise, eu procurava nomes que tentavam se encaixar, mas não eram precisos, até eu entender o que era ansiedade. Né? E aí, primeiro, até eu entender o que é ansiedade, o que é que eu faço com isso? Né? E para tanto conseguir dar nome, como encontrar o que é que eu fizesse com isso, eu comecei a fazer tratamento com acupuntura, me dei muito bem, e aí eu desenvolvi um interesse, um hiperfoco, e comecei a estudar acupuntura e medicina chinesa, porque eu via pessoas da minha família usando medicação e se dando muito mal. Assim, por N motivos, né? Como esses efeitos colaterais, que eu não vou entrar neles aqui, até comentando isso outro dia com o Alexandre. Mas, enfim, eu digo, não, tem que ter uma outra forma de lidar com isso. Vou procurar uma outra forma. Mudando, aí vai as práticas de respiração, vai outras coisas. Né? E com a medicina chinesa eu descobri ferramentas, né, via acupuntura, via acupressura, via fitoterapia, tanto brasileira quanto chinesa e tal. Me ajudaram, né? Inclusive a diminuir tanto a intensidade quanto as crises. Mas como a ansiedade é um negócio normal, não dá para acabar com a ansiedade. Né? Não existe acabar com a ansiedade. A ansiedade é um mecanismo de proteção, que nos mantém ativos, que nos mantém alertas até certo ponto e tal. E aí, isso me leva a um outro ponto. Quando o Alexandre falou algo, não me lembro bem as palavras, mas assim, ameaça real, alguma coisa que está desproporcional ao ambiente. Né? Mas é muito complicado quando a gente, por exemplo, tem transtorno sensorial, que algo que não é ameaçador para qualquer pessoa comum é extremamente violento com a gente. Então, não é uma ameaça irreal ou desproporcional ou inventada da nossa cabeça. Às vezes, a gente gera processo de ansiedade com pensamentos catastróficos que transformam as coisas maiores do que são. Sim, isso é um processo, é uma coisa. Mas, no geral, assim, não vou fazer estatística porque eu não tenho fonte nem dado para isso, mas muitas das vezes, e é isso que também a gente não percebe, porque está dentro do ambiente normal, entre aspas, dessa normose, dessa doença da normalidade, que é um ambiente onde existe muito mais barulho, que para os outros não é nada, para a gente é agressão, e os outros fazem coisas que para eles são normais e são legais, e para a gente é agressão.
Então, as pessoas têm uma necessidade de gritar aleatoriamente e desregulam a gente, é aquela coisa, por mais que a gente esteja preparado, vai ser agressivo. Se a gente não está preparado, é uma violência sem tamanho. Como é que você explica isso para a pessoa e ela... Não dá, não tem como. Ela, no mínimo, pode entender, e aí, às vezes, a máscara social que a gente adota para poder se encaixar no ambiente, a pessoa relaxa, esquece que tu tem essa sensibilidade, e às vezes passa dos limites. Então, Perfeita essa sua lembrança, Celiane, de que a realidade muda de pessoa para pessoa, né? A realidade é ameaçadora para um e não é para o outro, a mesma realidade. A mesma realidade, seja porque tem gatilhos para você, seja porque tem um ambiente que, por alguma razão, sei lá, eu tenho meus mecanismos de controle da ansiedade, e eu criei mecanismos que em determinado ponto, eu consigo lembrar de fazer certas coisas que me regulam. Né? Eu criei assim, um mecanismo com acupuntura, eu sempre tenho agulhas, eu sempre tenho coisas que me ajudam, ou mesmo que eu não tenha nada, eu faço pressão em determinados pontos que regulam. A história do movimento que você falou, né? Observando e estudando o Qigong, as práticas corporais chinesas, a gente vai ter várias práticas de Qigong com movimentos como esses. Entendeu? Que você me salvou. Você lembra daquele dia que você me salvou? Eu dando uma aula. Aí eu pensei que eu ia morrer do coração. Eu anunciei que a minha própria morte naquele momento era só uma crise de ansiedade. Aí a Celiane furou meu dedo aqui, tirou sangue, apertou. E foi impressionante. Não foi nem o dedo, foi um ponto no braço, que até esse ponto... Foi aqui, não foi uma agulha. Foi uma agulha que você colocou aqui. Uma agulha que eu coloquei, que é um ponto estratégico. Eu brinco assim, que eu tenho algumas pessoas da família neurodivergentes ou com um transtorno de ansiedade, de pânico e outras coisas, né? Então, eu costumo ensinar essas coisas assim. Aí eu digo, tia, eu poderia lhe ensinar um monte de coisa, mas quanto mais coisa eu lhe ensinar, menos coisa você vai conseguir usar, porque você não vai lembrar de tudo e escolher a coisa certa no meio de uma crise. Né? Eu ensinei ela a esfregar um pé no outro, ela estava no processo de recuperação de uma cirurgia, ela não podia fazer muitos movimentos. Né? E aí eu digo, mas você não consegue se levantar, você não consegue fazer isso, mas você consegue esfregar um pé no outro? Quando a cabeça estiver andando em loop, que você perceber, naquele momento, você perceber que o negócio está começando, você fala, aí eu ensinei áreas dos pés que estimulam determinados pontos e leva o sangue para a extremidade. Tira o foco da cabeça, leva do pensamento que está em loop. Né? Ou está em crise de pânico, de ansiedade, determinadas dores que ela tem por esses processos, que ela sente que nenhum remédio, o médico diz, eu não sei o que fazer, porque você não tem nada, mas ela sente muita dor numa determinada região das costas que está muito relacionada com o processo de ansiedade. Aí eu não vou ensinar muita coisa. Né? Esse mesmo ponto que eu ponturei em ti, né? Massageia ele, 3 dedos no meio, né? 30 segundos, 1 minuto, bilateralmente, faz um lado, faz o outro. Porque o nome desse ponto é Neiguan, passagem interna. Né? É o portão para as nossas questões internas, vamos dizer assim. É o portão, Neiguan, a passagem interna, é aquele portão que ia para as áreas mais privadas do castelo, né? do palácio imperial chinês, porque tem muitos nomes que são associados com a cultura chinesa. Mas é a nossa passagem interna para as coisas, para as nossas emoções. E ele tanto ajuda nas dores, nas questões de ação emocional, como ele tem uma ação geral sobre qualquer processo emocional. Quer dizer, vai resolver todos? Não. Mas se você estiver apertando ele, respirando, vai lhe ajudar com várias coisas. Né? Tem a linha da ansiedade, que é esse daqui, tem 3 pontos que tem ação na ansiedade na linha do punho. Aí eu brinco assim, se você não lembrar onde é que é o ponto, não interessa, aperta. Aperta o braço, aperta a região do punho, porque nessa região interna do braço, do punho, tem pontos que você vai, de alguma forma você vai acertar que vai lhe ajudar a regular. Eu estava dando aula de déficit de atenção, e aí vai até um depoimento pessoal rápido, né? É que antes, os meus erros com déficit de atenção, eu passava por cima, eu dizia, sou assim mesmo. Tá. Hoje, eu cometo um erro desses, e ele vem com uma carga de ansiedade que eu não tinha, entendeu? Aí, o dia que eu tive essa crise, eu estava falando sobre déficit de atenção, dando aula sobre déficit de atenção para as pessoas da Casa da Esperança, e alguém falou assim, o tema é pesado para ti, né? Aí, na hora, eu nem associei, eu falei, não é isso não, eu estou fisicamente mal, sei lá o que e tal. E não tinha isso, realmente o tema era pesado para mim, porque isso, com a idade,
tá começando a pesar a ansiedade de eu estar preso nisso, às vezes, entendeu? Eu me percebo como uma pessoa que virou gatilho. Eu chego numa circunstância em que, por exemplo, eu gostaria muito de ser doutor a essa altura da minha vida. Tem vários colegas contemporâneos que são professores universitários, já coordenaram o curso de psicologia, gente que eu admiro, que eu quero bem e invejo profundamente, entendeu? Daquela inveja que não quer a destruição do outro, né? Que queria ter assim, a mesma disposição que o outro teve para enfrentar os obstáculos que tem entre eu e um mestrado, por exemplo, né? Eu já digo coisas assim que são muito fringe, assim, às vezes, né? E muitas vezes no cenário nacional eu sou o primeiro a falar de uma determinada coisa, e a FATPA diz, pô, tu devia ser o representante dessa ideia local. Só que aí eu não seguro a onda. Foi com search, foi com essa história do processamento preditivo. Eu saio divulgando nas redes, falo em podcast, falo isso, na hora de escrever, aí trava. E não é que eu não sei escrever, é porque tem esse travamento da, sei lá, ser julgado pelos pares, da perfeição, eu não estou pronto, eu não tenho o equipamento certo, sei lá, é alguma coisa assim. Eu encontrei um nome para isso no perfil de um psicólogo também, que hoje é psicólogo, na época da psicologia, que é o Lucas Atípico, no Instagram. Eu acompanho ele também, é muito bom. Ansiedade de desempenho. Isso, exatamente isso. E é muito comum em pessoas com, eu vou dizer, altas habilidades, assim, alguns aqui não têm esse diagnóstico, mas têm essa suspeita, né? Pessoas com altas habilidades, pessoas com desempenho de aprendizagem, um pouco mais alto do que a média, têm essa ansiedade de desempenho, né? E eu percebo, a minha dificuldade com escrita, uma parte, não é todo, tem muitos processos no meio disso aí, mas uma parte é a ansiedade de desempenho, a autocobrança, né? E é muito complicado, porque, assim, você falando aí, eu me lembro de pessoas que eu conheci essa semana, assim, mas ele tinha que ser conhecido em nível internacional, tem gente no mundo que não chega perto do Alexandre. O conhecimento e o que ele tem para oferecer, né, em recursos, em experiência e tudo mais, é muito grande e está aqui fechado na Casa da Esperança também, né? Mas conosco, mas podia estar maior. Teve um cliente meu que ele é muito... Eu tenho essa tendência de ter uns clientes também super diplomados, né? Tem uma que eu tenho lá em Brasília, tem outro que tem lá no interior da Inglaterra, que ela é extremamente pós-doctor e tal. Aí teve um que disse para mim assim, cara, mas olha, você está no lugar certo. Você ia estar na academia só falando numa sala de espelhos, entendeu? Todo mundo lhe admirando, você admirando algumas pessoas e tal, mas num ambiente competitivo. E do ponto de vista prático, para as pessoas, na clínica mesmo, não ia sobrar muita coisa, porque a sua inteligência ia estar aplicada nessa coisa toda né, do papel acadêmico e tal. Eu digo, pô, para ti é muito fácil dizer isso, né? Tu é pós-doctor, cara. Eu sou um mero clínico que fica aqui. O Gepeto era um pobre velhinho, aquele que fez o Pinóquio, né? Mas eu acho que Karine agora, mas né? Mas passa para a próxima. Vai, sou eu agora? Gente, eu queria dizer que eu gosto muito de trabalhar com vocês porque eu me vejo, eu me identifico. Essa questão do medo de não estar à altura, de não estar pronto, eu acho que eu não consegui nem ser mãe sem estudar para sentir que eu estava pronta. Né? O medo de você não estar à altura das suas expectativas, e eu ainda tenho uma dificuldade de que é o medo de eu não conseguir lidar com as minhas próprias emoções, porque assim como Celiane, eu não consigo identificar o que eu estou sentindo. As coisas acontecem comigo e eu só vou entender o que eu senti quando aconteceu 3 dias, uma semana depois. E aí, quando todo mundo tá ok, já passou, ninguém tá sentindo mais nada, eu tô lá sofrendo, porque é quando eu começo a perceber que eu tô sentindo alguma coisa. Eu tenho esse delay para sentir emoções. Eu não consigo identificar quando eu tô emocionado ou por quê. E eu vejo muito isso, essa questão de ansiedade para mim a nível profissional, né? Eu tenho aí um monte de cursos de graduações abandonados simplesmente porque eu não consigo lidar com a ansiedade de não ter um desempenho tão bom quanto as pessoas acham que eu tenho que ter. Muitas vezes eu participo de alguns grupos e aí eu começo a conversar com as pessoas e explicar e trazer as tendências da mesma forma que o Alexandre faz. E aí alguém diz, mas você precisa falar sobre isso, você é muito inteligente. Eu disse, por favor, não me diz isso.
Você não tem noção do peso que é para mim você me dizer que eu acho que eu sou muito inteligente, acha que eu sou mais inteligente. E eu queria dizer que pode parecer que é pedante. Não é pedantismo. As pessoas dizem isso. E logo aquela. Você, a impostora, a voz da impostora aqui no Instituto Voz da minha cabeça, logo lhe diz: Isso aí, você não é tão inteligente assim, não, tá? Essas pessoas estão inventando isso aí, depois você vai acreditar, você vai fazer, e aí você vai se dar mal, vai se descontrolar, vai entrar em crise e vai pagar o preço disso sozinha. Então, o que acontece é que eu não produzo, né? Inclusive, quando eu vou falar das várias coisas que eu falo sobre a produção de conteúdo, eu digo, sempre que a minha saúde mental permite, eu produzo algum conteúdo para a internet. Mas isso não acontece com muita frequência. Então, o bom também, o que eu colocaria numa das sugestões para você lidar com a ansiedade, é você conhecer, né, e ser acolhido por outras pessoas que têm a mesma dificuldade que você. Porque ninguém vai te dizer, fica calmo, deixa de ser ansioso, isso aí é frescura. Não, as pessoas vão dizer, tá, eu te entendo, isso não é fácil, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu acho que isso tem feito muita diferença para mim, porque assim, o Alexandre disse que está se tornando ansioso agora, né? Não, está percebendo o impacto da ansiedade dele agora. Eu estou aprendendo a administrar a minha ansiedade agora. Eu não tenho mais uma crise de pânico quando eu posto um story e eu estou com pressa porque eu estou fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu estou estudando, eu estou trabalhando, estou cuidando da minha filha, eu estou planejando a próxima terapia, eu estou pensando no almoço e eu escrevo uma letra errada. E eu não tenho mais uma crise de ansiedade porque passou batido para mim que o corretor escreveu, o corretor alterou a palavra que eu escrevi. Eu sofria muito com isso, eu tinha um pânico terrível de errar. E isso vai melhorando. E eu percebo que isso está melhorando, principalmente porque eu estou convivendo com pessoas ansiosas e pessoas que têm o mesmo desafio que eu de administrar a ansiedade, né? Essa pressão, esse peso que foi colocado ao longo da sua vida de que você é inteligente, você pode fazer qualquer coisa. E se você não fez, é porque você não está se esforçando o suficiente. Porque Gente, você isso dá um peso na alma. Porque você está tentando desesperadamente, você está se maltratando, você está se violentando, você está tendo crises de ansiedade intensas, porque você está tentando desesperadamente, mas não está funcionando. Eu acho. Eu me identifico completamente com esse seu relato, só vou dizer isso, porque senão eu vou falar de novo e não vai dar certo. Larissa. Certo, eu fiz umas anotações aqui, dessa vez para não interromper, não. Sim, uma coisa sobre os institutos de voz dando em cabeça e o seu parecem ter os mesmos escritores, viu? Tipo, basicamente, muito similar com as coisas que me dizem. Enfim, mas... E até isso de... Eu ainda me sinto super esquisita toda vida que recebo qualquer tipo de elogio. Particularmente quando me acham inteligente. Eu gosto de cantar, e eu achei que fosse me ajudar a me autorregular, então, vou fazer uma aula de música só para ver como é. E aí, quando o professor me elogiou nessa primeira aula, eu depois não consegui mais fazer, porque as expectativas de mim mesma sobre que, talvez você seja boa nisso, então você tem uma expectativa diferente, e isso me deixou com tanta crise de ansiedade que eu só fui mais 2 vezes. E é umas coisas... E eu tenho dificuldade, em geral, com elogio, aí você parece que você está sendo... Uma amiga uma colega uma vez disse, quando eu discordei de um elogio que deram para mim, tipo, não, tipo assim, ela tá só querendo que vocês falem mais. Assim, não, gente, não é isso, realmente insegurança, não tem nada a ver com querer mais elogio. E a ideia de, sobre técnica de cidade, eu vi em algum lugar, eu não me lembro onde, que um dos jeitos para lidar com a cidade, quando você sente que alguma coisa está te perseguindo, você vai ter que passar por uma luta, uma coisa assim, é você tensionar todos os músculos do corpo que você conseguir por um tempo, e segurar por um tempo, e aí quando você soltar, o seu corpo pode achar que você já passou por aquela luta ou aquela situação, e aí você se acalma um pouco. Isso funcionou para mim algumas vezes, quando eu lembrei de fazer. Aí eu achei legal de lembrar disso. Tem um exercício chamado relaxamento muscular, relaxamento progressivo de grupos musculares, que é exatamente isso, só que você começa tensionando de baixo para cima os segmentos do corpo e relaxando item por item, até você fazer esse último movimento que é todo o corpo. E aí você manda várias mensagens para o cérebro, enganando, né, esse cérebro primitivo, essa parte automática do cérebro, dizendo que passou pior, porque você sentiu aquele relaxamento. E aí você pode ir adiante, porque é um loop, e é o que eu quero falar na minha vez, quando chegar. Sim, não chegou ainda. Vai lá, continua.
Outra coisa que você falou, que eu até no terceiro filme do Homem de Ferro, por exemplo, que ele tá lidando com trauma, e aí mostra ele tendo uma coisa da cidade, e aí algumas pessoas acharam, não, isso está muito exagerado, e eu não está exagerado o suficiente. Tipo, ataque de ansiedade, eu já vi muitos relatos, e eu já senti que você sente que você tá morrendo. Você acha que você literalmente vai morrer. Tipo, e é uma sensação muito horrível. E alguém lhe dizer, mas você não tem razão para ficar assim. Mas se acalme, mas não está acontecendo nada, estranhamente não ajuda. Eu sei que as pessoas fazem com boas intenções, mas é porque é a mesma coisa que se eu tivesse, por exemplo, cortado meu pulso e estivesse jorrando sangue, a pessoa, não, mas não está sangrando tanto assim, não. Tipo, se você parar de pensar a respeito, para. Ou alguma coisa assim. Não, não funciona assim. E deixa eu ver o que mais. E sobre a ansiedade e depressão serem relacionadas, sim, porque sempre para mim foram muito relacionadas. Eu sempre tive ao mesmo tempo, elas são totalmente entranhadas uma na outra. E uma vez, quando eu fui mencionar para alguém num curso que eu estava fazendo para alguma coisa, que eu tinha os dois, ele, não, você não tem depressão, não, só ansiedade. Eu tenho certeza que eu tenho depressão também. E porque as pessoas ainda relacionam depressão com tristeza. E não é, gente, realmente não é tristeza. É totalmente diferente. A gente pode até fazer um episódio do podcast sobre depressão depois, né? E a coisa que a Celiane falou, que eu achei muito, muito legal, de uma coisa que pode ser nociva para mim, pode ser perigosa, e pode me fazer mal, pode ser inofensiva para outras pessoas, ou vice-versa. E a gente tem que respeitar isso, porque só porque não é uma dor que eu estou sentindo, não quer dizer que não é uma dor real, não quer dizer que não é uma experiência real. E acho que a gente tinha que trabalhar mais nisso, para validar as experiências dos outros, porque isso ajuda, entendeu? Quando você está passando mal, assim, a pessoa não dizer, você não tem razão para estar mal, a pessoa dizer, certo, eu entendo, eu posso fazer alguma coisa para ajudar, ou você quer que eu lhe deixe sozinho um tempo, ou eu posso fazer alguma coisa, então a pessoa só respeitar que você está se sentindo mal e precisa ficar passando por aquilo naquele momento, ajuda. Pois acredito que era isso. Celiane. Ainda sobre a ansiedade de desempenho, né? E esses elogios malucos que a gente recebe, não, você é muito inteligente, você é capaz, não sei o quê. Cara, até em abstrato eu sei que eu sou capaz, tenho conhecimento e habilidades e condições de fazer, seja lá, enfim, escrever o que eu quiser. Mas quando a pessoa diz isso, e às vezes é uma coisa mais boba do que isso, às vezes não é nem fazer um trabalho ou escrever uma coisa, nada demais, dizer assim, é só você fazer isso. É que é isso que a gente falou, assim, é só isso. Mas, cara, isso dá uma sensação de fracasso profundo, é o maior gatilho para dar vontade de eu morrer, de eu me matar. É o maior gatilho que eu... Não tem outro. Ou de bater na pessoa que falou isso. Eventualmente, dependendo da vibe do momento, né? Mas se eu tiver numa vibe pendendo da ansiedade com a depressão, flertando muito com a depressão, dá vontade de me matar, de morrer. Eu digo, é só isso. Então, tá. Isso não funcionou para mim, não está funcionando, não é simples assim, não é só para mim, né? Como depois eu falo nos vídeos. Vou lavar a roupa suja agora aqui, não. Mas, enfim. E assim, acontece o tempo todo. E pensa, não, mas faz isso. Não, calma. Não é assim, não. Não é só isso. E se você não está sentindo, não sabe exatamente o que é que você pode fazer para ajudar, não pressuponha que você sabe. E não diga que é só. Não diminua, porque a pessoa está no sofrimento, entrando no loop, e aquilo ali pode ser gatilho para agravar e piorar, porque a pessoa já pensou em um monte de possibilidades com toda certeza. E aquilo não é tão fácil, nem tão simples, nem tão só. Né? E aí é onde a gente fica pior, porque você é inteligente, você é capaz, você é ótimo, você faz isso, você faz aquilo outro. Eu digo, e por que eu não consigo lavar a louça? Entendeu? Não, mas é só você começa pelas panelas. Eu uso uma frigideira pequena. A história das discussões e tal. Mas uma das coisas, só para fechar aqui, de um ponto que a Larissa falou assim, não invalida. Não diz que não, sei lá, é pouco, que é pequeno, que é besteira, que
Porque uma das coisas que eu aprendi sobre tirar pessoas de muitas crises, não vou dizer de qualquer crise, qualquer generalização é perigosa, mas de muitas crises, seja lá, a pessoa está com muita raiva, ela está à beira de, sei lá, de cometer uma ação violenta, mas um pouquinho ela vai lá e agride alguém, né? E aí, por que eu vou dizer que a raiva dela é besteira? Que não é isso tudo que ela está sentindo? Para ela é. Deixa ela botar a raiva e enquanto eu puder, eu concordo com ela. Enquanto eu puder, eu concordo. Que aí, enquanto eu puder, eu concordo, ela vai dando vazão e falando, daqui a pouco não tem mais raiva o suficiente para fazer nenhuma besteira grande. Né? Mas é isso. Mas fala aí, Alexandre, você tem algumas contribuições a fazer. Esse ponto que eu queria enfatizar, né, de que eu falei que a ameaça do ambiente, a ameaça proporcional, né, do ambiente, ela é uma coisa extremamente relativa. Eu costumo saturar meus pacientes e colaboradores e com uma imagem de um tabuleiro de xadrez. Eu não vou mostrar aqui, porque eu já mostrei em muitos lugares, e eu acho que vai ficar excessivo. Mas ela serve exatamente para relativizar a nossa percepção. Da mesma maneira que a percepção pode ser relativizada, com esse truque da ilusão de ótica, né? Quem tiver interesse nisso, procura um vídeo meu lá no Instagram chamado, acho que é sobre autismo, que eu falo sobre a teoria do processamento preditivo e uso esse tabuleiro de xadrez, que ele mostra que você não enxerga as cores, você adivinha qual a cor que você está enxergando pelo contexto que você está olhando, entende? E isso funde a cuca de algumas pessoas. Eu tenho um professor de análise do comportamento que ele fica indo e voltando. Toda vida que eu vou fazer essa palestra lá, e já faz uns 2 anos que eu mostro esse xadrez para as pessoas, ele fica indo e voltando, mas pô, não pode, porque ele é muito baseado na coisa empírica, né? E aí quem é baseado no empírico tende a, vamos dizer assim, tratar a coisa percebida como sacrossanta. É como se houvesse uma realidade objetiva, digamos assim, e a objetividade ela é alcançada por processos subjetivos. É você, ao longo da sua história, que significa aquilo que está acontecendo com você, entende? E significa com base em muitos parâmetros, não é só o que aconteceu com você, é a forma como você lida com isso, a forma como você conta essa história, né? A sua capacidade de resiliência, que muito dela é genética mesmo, você não tem, não que você não possa desenvolver, mas você já começa com um tanto, e aí é assim, é desigual. A genética é uma loteria desigual, pessoas acontece de ter, por exemplo, eu gosto de cantar, algumas pessoas gostam da minha voz, mas eu me sinto deficiente em relação ao Fred Mercury, porque aquele cara é uma potência gigantesca, né? E aí eu olho para ele cantando e digo, porra, eu sou um merda, né? Mas enfim, a minha inteligência, ela tem uma aplicação, né? Eu tenho uma paciente no Rio de Janeiro, por exemplo, que ela foi não vou dizer diagnosticada, porque não é uma condição, né? Com altas habilidades. Sendo que toda a inteligência dela vai para o social masking, vai para as relações de trabalho, para ela ser mãe, que ela é mãe solo. E aí a vida dela, a energia que ela joga nisso, sabe? É tão grande que ela não é PhD, que nem eu não sou. Entendeu? Não sou PhD. Não poderia ser, porque provavelmente por trás daquele jovem PhD, eu estava pensando nisso, né? Eu fui levar a Fátima lá no dentista, atrasei um pouco, aí Karine estava com a filha na ecoterapia, chegou um pouquinho mais tarde também, porque se sentiu à vontade, porque eu disse que ia atrasar, e essa história toda me leva, nós todos temos, né, esse tipo de vínculo, que termina que se a nossa inteligência fosse completamente à disposição de uma carreira acadêmica, sendo que tem vários fatores que contribuem para isso, não só esses fatores de compromisso externo, mas, por exemplo, a forma como você se vê internamente, a forma como você lidou com isso ao longo da sua existência, né, é que vai dispor sua energia. Tem o hiperfoco, que chama sua atenção por determinada coisa e não deixa você se concentrar em outra, e que termina tendo, eu acho que uma coisa que é de identidade, é de quem você é, e que é mais importante do que você imagina, do que o que você imagina que poderia alcançar. Isso, pelo menos, esse pensamento me conforta, sabe? Porque mesmo que eu não fosse pai, que eu não fosse marido, que eu não fosse amigo, que eu não tivesse relações sociais, que eu pudesse botar a culpa, digamos assim, por causa dos meus shortcomings, né? Porque eu não conseguia alcançar o que eu queria, ainda assim,
eu ainda teria uma cabeça difícil de pilotar, porque ela gruda no microfone e eu passo horas assistindo vídeo daquele mesmo microfone, às vezes vídeos repetidos que eu tinha visto, vejo de novo, né? E foi vendo vídeos repetidos que eu consegui resolver o problema da pilha invertida do microfone que eu comprei, né? Que é uma coisa típica de DDA. Você compra um troço, bota a pilha invertida e bota a culpa no microfone, porque não está funcionando, né? Então, essa história toda, eu acho que tem a ver com identidade, tem a ver com você gostar de ser quem você é. Isso é uma aprendizagem, porque todo mundo tem uma agenda a seu respeito. Todo mundo acha que você devia ser de forma diferente, porque olha para você e diz, pô, você é tão inteligente, eu acho que você devia ser tal coisa. Né? Eu acho que se você fizesse um esforço X, porque se fosse eu com essa inteligência, eu já estaria em Harvard, eu já estaria não sei aonde, eu já estaria sei lá onde. E aí eu digo, cara, eu não sei se você estaria, não sei se eu queria estar também, na verdade. É só algo que me dizem que é uma coisa legal, que a pessoa é importante quando faz. Não sei se o impacto é o mesmo, entende? Não sei se o impacto é o mesmo da intervenção, por exemplo, de acupuntura da Celiane, que praticamente me deixou muito mais confortável para seguir fazendo o que eu estava fazendo. Né? Não sei se o impacto é o mesmo da intervenção minha, que não é acadêmica, que não é, vamos dizer, é fundamentado, naturalmente, mas não é acadêmica no sentido de que não tem uma distância tão grande entre o meu saber e o saber do paciente sobre ele mesmo. Uma coisa que me afasta do consultório de psicologia, pessoalmente, eu já fiz 2 terapias que foram funcionais, assim, as outras todas foram tentativas fracassadas. Né? Eu encontro um psicólogo e ele acha que pelo fato de eu ir num psicólogo é porque a minha interpretação sobre os meus problemas está falha. Então ele vem impor a dele. E quando os pacientes vêm para mim, eu não parto desse pressuposto. É pelo contrário, eu parto do pressuposto que a interpretação dele está correta e que algo precisa ser feito para suplementar isso, para que ele possa se entender de uma maneira mais completa. Eu tenho que levar em conta o que ele formulou a respeito disso até aquele ponto da vida dele. Porque senão eu estou chamando ele de burro, de entrada. Eu estou dizendo assim, você é incapaz de se definir, eu tenho que te definir. E muita gente faz isso com a gente no consultório de psicologia. Em qualquer lugar, na verdade, que a gente vai buscar ajuda. Porque eles olham para a gente como... Porque a gente expõe a fragilidade, e eu faço isso com muita frequência, eu faço isso como uma forma de alcançar as pessoas e faço isso como uma forma de respirar, porque eu cometo muitos erros. E se eu não me apresentar como alguém que comete erros, as pessoas vão perceber que eu finjo não cometer erros. E eu também finjo, óbvio. Todo mundo finge. Precisa fingir um pouco, senão você não tem nem reputação. Né? Se todo mundo for botar todos os seus erros, não, olha, eu vou ser honesto aqui, vou te dizer, eu esqueço a chave, eu demoro 40 minutos procurando tudo que eu preciso para fazer meu trabalho, e quando eu chego lá eu percebo que não precisava de nada daquilo, mas eu estou com tudo isso na minha mochila, e isso já está me dando dor na lombar, e, enfim, mas isso não serve para nada, então dá a impressão que a minha vida foi vivida em vão, né? Por causa desses monte de besteira acumulada, que a gente termina dizendo, poxa, a minha vida não serve para nada, né? E aí, enfim, eu acho que a gente precisa de gente quebrada, que nem nós, perto, que nem Karine concluiu. Se a gente não conseguir, nós que somos quebrados, o exército brancaleônico, das pessoas semi-inválidas, né? Isso faz a gente se sentir humano, né? Perfeição afasta as pessoas. Né? E fragilidade aproxima, fragilidade promove encontro, porque todo mundo... Alguém me perguntou, lá no... Acho que foi o José Leandro. O José Leandro é um neuropediatra que me perguntou quando é que a gente vai convidar ele para participar do podcast. Eu gosto muito do José Leandro. Eu não vou nem levantar a mão. Amanhã. Amanhã ele quer gravar amanhã? A gente grava amanhã? O Zé Leandro. Aí ele me perguntou se eu achava que existia neurotípico, né? Aí eu digo logo de entrada, não, cara, não existe não. Existe gente mais capaz de fingir em relação ao padrão neurotípico, padrão cultural normal, entendeu? Então essas pessoas mentem melhor, que são normais. Mas se você for lá no fundo, você vai ver que elas vão falhar, elas vão quebrar, e é lá que elas vão ser elas mesmas. Em todo o resto, elas são ideal delas. Né? Em todo o resto em que elas mostram que estão muito fitness, que estão muito isso, muito aquilo. Por isso que eu não gosto desses canal que diz a sua alimentação, a sua saúde física, a sua forma física, o seu não sei o quê, porque o cara
ele parte do pressuposto de que ele é o modelo, ele é o exemplo. Eu não gosto desse pressuposto, eu acho ele desonesto para começar, e eu acho o cara, eu olho para um cara desse e eu fico pensando na resposta do meu avô. Meu avô era o velho tenente Adalto, que não suportava ver gente se pabulando, como a gente diz aqui no Ceará, que é se gabando, se achando muito importante. Ele olhava e dizia assim, ô bosta, como se fosse grande coisa, né? É o que você está dizendo aí. Eu gosto dessa ideia de que nós somos todos, sem exceção, deficientes, dependendo do tamanho da expectativa que se põe sobre nós e de que a gente põe sobre a gente. Vou passar para a Karine, senão eu não paro mais também. Eu tô tão falante hoje, gente, desculpa. Uai, eu gosto quando as pessoas estão falando, isso eu acho interessante. Eu lembrei de uma situação quando a Celiane falou sobre a louça, né, em que eu tinha que apresentar um trabalho e aí eu tinha tido uma crise por conta da louça, que eu tinha que organizar a louça para lavar e era final de semestre, eu estava desesperada como sempre. E estava já nessa graduação mais recente que eu estou fazendo, tentando não desistir. E aí eu fui lá, apresentei o trabalho, e a professora deu o feedback, e já bateu aquele senso de impostora, não é? E aí, no final, ela falou, né, que estava incrível, como sempre, e tal. Eu disse, porque a senhora não me viu há 20 minutos atrás, desesperada, chorando e puxando os cabelos, porque eu não conseguia lavar a louça. Aquele sincericídio, né, fruto da falta de filtro por conta da crise de ansiedade. E a Larissa falou também sobre os elogios, e eu me identifico muito, porque a mulher foi fazer um elogio na minha competência para montar a apresentação para fazer o trabalho. Mas eu estava tão focada no que eu não conseguia fazer, do que eu não estava dando para fazer, no que eu achava que eu não era competente, que eu não consegui simplesmente dizer obrigada. E aí pega também o que você acabou de falar sobre fingir, né? Eu estou aprendendo agora também que as pessoas fingem muito. E que fingir é uma habilidade social extremamente complexa que na infância eles atrapalham a gente de aprender, a gente que é autista. Eu lembro de uma vez, quando a Mariana contou a primeira mentira, ela planejou para mentir para mim. Eu liguei, mãe, minha filha aprendeu a mentir. A E primeira ela falou, você mentira tá ninguém doida? esquece. Você tá doida? Agora ela vai querer enganar você, ela vai mentir para você para tudo. Eu disse, não, mãe. Minha filha é uma criança autista com rigidez cognitiva, com dificuldade de relação social, e ela elaborou uma mentira sozinha. Isso é incrível. Porque as pessoas dizem pra gente, a nossa infância inteira, que mentir é feio. A gente acaba acreditando que a gente precisa encontrar um jeito de modificar nós mesmos, porque a gente não entende que as pessoas fingem e que fingir faz parte de um comportamento social complexo, Como diz o muito Dr. House, né? estimulado na nossa sociedade. Fingir alguma coisa é, é como se fosse uma habilidade importante para você ter sucesso socialmente. E eu só fui entender isso quando eu parei para ler os Delprete e fui aprender sobre habilidades sociais, sobre o que é ter sucesso numa interação social. Eu precisei procurar literatura acadêmica para entender o que é ter sucesso numa interação social. E aí eu entendi que tudo que ensinaram para mim na infância sobre como me comportar, sobre como ser verdadeira, sobre como seguir regras, isso é totalmente desestimulado na vida adulta, Eu né? tinha um amigo na minha adolescência, rapidinho, que ele disse para mim, depois de uma conversa de 2 horas, que ele saiu convencido que eu era um gênio. Aí ele saiu e disse assim: Alexandre, tu é uma pessoa genial. No dia que tu descobrir que tu é um bosta, tu vai ser perfeito. Aí eu nunca mantenho distante da minha cabeça que eu sou um bosta. E isso criou mais ansiedade em mim, entendeu? Porque eu realmente passei muitos anos acreditando que era a minha forma de ser que não se encaixava socialmente. Que o problema eram as outras pessoas que não entendiam como eu funcionava. E o que aconteceu foi que os parâmetros que me deram para criar o programa adulto, eles não estavam de acordo com quais eram as expectativas do usuário do programa Vida Adulta. Você cresce, você vai ter uma vida social, você vai ter uma vida de trabalho, mas as pessoas não esperam que você
simplesmente não saiba flexibilizar todas aquelas regras que passaram para você na infância, de obedecer, de não mentir, de falar sempre a verdade, de acatar o que te dizem, de sentar ali naquele canto e esperar. E isso acaba gerando muito mais expectativa na gente, muito mais ansiedade. Porque a gente não entende. Eu preciso encontrar um jeito de fazer diferente. O que a gente entende é, eu não consigo fazer bem o suficiente porque eu não sei fazer como as outras pessoas. E isso dá uma ansiedade, isso dá uma frustração. E aí, para você entrar num E aí, quadro de esse depressão, sofrimento, Karine, é, das pessoas autistas adultas é uma consequência direta de elas levarem literalmente o que se diz para uma criança que ela deve fazer, né? e Porque essa é isso a minha raiva, o meu ranço do tal do alta da terapia. Não saiu do espectro, já tem habilidade suficiente, ele já entende metáfora, ele consegue ela iniciar uma pode sair do conversa, ele espectro, consegue mas manter amigo, o espectro não sai da pessoa. né? Ele consegue fazer uma compra no mercado. Não, você tem carteira de habilitação. Então você não tem tantas questões sociais, tantos prejuízos, a ponto de você não pontua aqui no meu protocolo para que você realmente, eu possa te dizer que você tem muitos prejuízos em relação ao autismo. Mas aí, quando você vai ver a capacidade da pessoa de. A palavra sumiu da minha cabeça, mas ela tem a ver com aperfeiçoar e com modificar, né? Coisas que você acaba sendo um adulto que quer viver e que acredita que deve viver segundo as mesmas regras que você recebeu na infância. E aí foi por isso que eu comemorei quando a minha filha olhou para mim e mentiu descaradamente. Eu disse, opa, aí tem uma centelha de que essa moça vai conseguir flexibilizar regras. Ela vai conseguir adaptar o ambiente, vai conseguir tentar manipular o ambiente a favor dela. Isso é uma coisa boa. Mas eu aprendi de uma forma diferente. Para mim, tinha que ser sempre o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E isso me prejudicou socialmente demais. Profissionalmente também. E a nível educacional. Eu tive sorte porque a minha mãe me educou numa época em que ela era ateia, nem é mais, e que ela era uma menina má, porque ela é feminista, sempre foi do movimento feminista. Então, ela me educou nesse período da juventude dela, e eu fui educado com essa perspectiva meio de relativizando os padrões morais. Não que fosse certo, ela foi uma pessoa que no dia que eu era, acho que tinha 6 para 7 anos, fui roubar um milho cozido assim por trás, o cara que estava vendendo, ela gritou, ó, o ladrão! Aí eu fiquei morrendo de vergonha, nunca mais eu tirei nada de ninguém. Então, ela era rígida com essa história, mas assim, com relação aos padrões de costumes, ela sempre foi uma pessoa flexível. Então, a minha mãe é uma grande referência que eu tenho no meu trabalho como psicólogo. Né? Eu não costumo dizer muito isso porque eu tenho uma grande identificação também com meu pai, né? E falo muito dele e tal, gosto dele, e ela pensa que eu não gosto dela, mas ela é uma grande referência na minha vida. Se ela estiver ouvindo isso, mãe, beijinho para você. Mas enfim, era sobre isso que eu queria falar, era isso que eu queria pontuar em relação à ansiedade, que assim, a gente falou muito do ambiente, a gente falou muito do suporte, a gente falou de conhecer pessoas que têm o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma necessidade. Mas eu queria apontar isso principalmente se a gente tiver pais, né, de crianças autistas ou de jovens autistas assistindo, porque muitas vezes a gente não conta com a inabilidade dessa pessoa de flexibilizar, né, de construir novas regras a partir das regras que a gente dá na infância. É uma coisa que eu vejo muito autistas, né, que têm características parecidas com as minhas, que não sabem fazer. Modificar as regras. As regras precisam ser sempre as mesmas. Precisa ser sempre tudo muito rígido, precisa estar tudo ali muito sacramentado. A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. E o resultado é que aumenta muito os nossos quadros de ansiedade. Porque a ansiedade está muito relacionado com você se importar demais, né? Como você falou sobre expectativas. E a gente Ativa. se importa demais, a gente sofre demais, a gente quer demais acertar. Porque foi isso que ensinaram pra gente na infância. Principalmente quando você vem desde a infância com esse peso muito grande da inteligência. É um peso a ser carregado. Eu queria passar a palavra para a Celiane, nós estamos entrando em uma hora de podcast, eu acho que a gente podia indo logo para as considerações finais, se for possível. Eu já fiz as minhas, tá?
Então, assim, pensando voltando, não me lembro mais em que momento eu anotei aqui, que eu fiz uma lista de tópicos de coisas que eu queria falar para não cortar ninguém. Acho que você falando dessa questão do seu movimento familiar, daquilo que é prioridade para você, daquilo que você tem que dar atenção, que não sobra energia para você dedicar uma vida acadêmica, por exemplo, né? Eu me lembro de uma fala de uma prima minha, que recentemente também descobriu que era autista, e sobre demandas domésticas que chegavam na casa dela, ela dizia assim: aqui em casa, a gente cuida primeiro das pessoas, das coisas a gente cuida se der. As pessoas aqui são prioridade. Então, meus filhos, meu marido, nós temos prioridades de cuidar, de dar atenção para o outro, de dar afeto, de dar carinho, de atender o máximo de demandas que a gente conseguir, né? Da casa, a gente vai cuidando do jeito que dá, nunca vai ser ideal, nunca vai ser. E aí, partindo para outro tópico que eu anotei, que essa construção do ideal que cobra como uma referência de sucesso é você ter um determinado desempenho acadêmico, uma determinada titulação, uma determinada renda, um determinado carro, não tirando a importância de dinheiro, de você construir, né, as coisas que você quer construir na vida, mas a cobrança que chega em cima desse desempenho, né, do nível que, assim, se você só é bom o suficiente se você chegar aqui. Se você não chegar aqui, você é um fracassado, né? Então, e isso chega para roupa, para corpo, para como você, um padrão de beleza, né, de todos os padrões que o pessoal cria, de nivelar as coisas num nível que não existe, que nem... eu me lembro de uma citação, uma frase, sei lá o quê, da Gisele Bündchen, que é a mulher que é referencial em beleza, né, e perguntaram se ela queria ser igual a alguém, né, se ela tinha algo que ela mudaria nela. Eu queria ser igual a mim nas capas das revistas. Rola um Photoshop, rola um negócio que a galera faz ali que fica melhor que o original. Então... É o Homo Photoshopicus. Então, aí assim, mas todo mundo tem a pele linda no Instagram. Não, não tem, é filtro. Ou é filtro ou é maquiagem. E eu escolhi, porque esse processo, esse passo da maquiagem me cansa muito. Então, eu escolhi não fazê-lo. Eventualmente, quando eu quero, eu faço, mas eu escolhi não fazê-lo, porque é um tempo que eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia estar dormindo. Então, eu vou gastar horas me maquiando de manhã, enquanto eu posso estar dormindo. Dormir é tão mais legal do que me maquiar. Então, e é um negócio que você faz essencialmente para os outros, né? Não é para você. Se for para você, se ele faz feliz, não, se para você é razoável abrir mão disso, ok. Para mim não é, né? Então, dormir é mais importante do que fazer qualquer outra coisa. Mas, enfim, então eu tenho que acordar uma hora mais cedo para fazer um skincare. Bem, eu não fui treinada para isso, beleza. Isso também é um ponto, né? Que quando as pessoas são treinadas para esse negócio durante muito tempo, isso talvez se torne mais natural e menos sofrido. As pessoas naturalizam esse tipo de coisa, né? Eu não recebi esse treinamento. As pessoas automatizam qualquer coisa, né, Celiane? Sim. Né? Eu estava comentando isso com uma pessoa sobre a questão de hábitos de sono, né? Que o problema é que a gente automatizou hábitos extremamente tóxicos de sono pelo estilo de vida atual, normalizando certas coisas que são patológicas. Sono, alimentação, né? Sono, alimentação. A gente e aí as pessoas acham estranho quando você sugere manter um hábito de alimentação mais natural. Não estou dizendo forçar, goela abaixo, nem fazer terrorismo, não. Mas assim, isso aqui para você não é legal, se não, às vezes nesse momento que você está, às vezes nunca, mas enfim, não é legal, tenta reduzir, tenta tirar, tenta fazer, não, e aí de repente é uma coisa absurda, porque isso é como se sempre fosse assim, é a coisa mais natural e mais saudável, você nunca vai tirar isso aqui, né? Porque está todo mundo acostumado com isso, né? Eu sou exemplo vivo de coisas que me acostumada quando era criança, que hoje me fazem muito mal, e é muito difícil para me tirar, porque eu tenho hábitos automatizados, eu tenho vínculos afetivos com determinados alimentos e tal. Se você constrói isso, né, e aí cria um padrão patológico de vida, né? Então, de sono, de coisas que torna mais difícil a gente que já tem uma predisposição a ter transtorno de sono, a ter essas coisas.
né? E aí, sobre essa questão das habilidades sociais, né? Da história do ao pé da letra, dos sincericídios, né? Eu estava vi em algum lugar essa semana, eu costumo me questionar e às vezes as respostas aparecem assim, né? A questão da dificuldade de conseguir emprego, a dificuldade profissional. Meu primeiro emprego foi um concurso público, né? E até hoje eu tenho um certo apego com ele. Podia já estar em outros lugares melhores e tem coisas nele que eu me apego porque me permite uma certa flexibilidade para ser o que eu sou, para mudar de hiperfoco. Então, tem áreas dentro da empresa que eu consigo mudar para uma área técnica, para uma área administrativa, para uma área mais jurídica, para uma área mais... Eu consigo brincar dentro da empresa conforme muda meu hiperfoco, né? E aí, em outros lugares, eu não sei se eu conseguiria com tanta facilidade. Mas... Eu na Casa da Esperança. Estamos aqui brincando com o hiperfoco novo do Alexandre, que é o microfone, né? E aí, fazendo um uso útil, né? Dando um uso para o hiperfoco do Alexandre. Esse é o pulo do gato, a gente pegar o hiperfoco da gente e botar para trabalhar para nós, transformar num superpoder, né? É muito útil. Eu digo, meu hiperfoco do final do ano para cá em acupuntura quebrou um pouco, mas eu digo, o que eu aprendi com acupuntura e com medicina chinesa faz parte de mim, eu vou levar e vai ser útil para o resto da vida. Não só para mim, para outras pessoas também. Então, meu hiperfoco atualmente ele está mudando, mas está nesse processo, mas ainda é uma coisa extremamente útil. Me dá muitas ferramentas, inclusive para lidar com quem eu sou sem ter que acessar muita medicação, muitas coisas, né? E aí, mas assim, a dificuldade não só de conseguir emprego, como de crescer, de se fazer, de ganhar dinheiro e tal, porque o que eu vi, como eu disse, eu não sei até onde que baseado, mas que em algum lugar levantaram que eu acho que 85% do que da sua renda, do dinheiro que você recebe ao longo da vida, se deve às relações sociais que você constrói. As pessoas, o tal do networking, dos contatos, das amizades, seja lá do que for, né? Da habilidade, no final das contas. Só 15% da sua capacidade técnica. Quer dizer que se você tem muita capacidade técnica, muito conhecimento, não sei o quê, mas não tem habilidade social para conquistar as pessoas, fazer as pessoas acreditarem nesse teu potencial e investirem em você, né? O negócio não flui, entendeu? Você muitas das vezes não se desenvolve, não cresce profissionalmente, ou não consegue se manter no emprego, no trabalho, que seja, né? E o peso da inteligência, né, dessa intensidade com a qual a gente sente as coisas, que ela é muito própria do autismo, do TDAH e das altas habilidades, junto isso transforma aquilo que para os outros é uma bobagem. A gente não só é muito inteligente, entre aspas, tudo é superlativo, tudo é exagerado, tudo é grande. Então, às vezes, uma coisa que para uma pessoa não é tão séria assim, para você é um abandono severo, é uma coisa... Porque você analisou a coisa numa profundidade, você sentiu a coisa numa profundidade que outra pessoa não analisaria. E aquilo para você é grande, pelo menos comigo acontece, eu não sei se para vocês... Então, você tem um conhecimento, uma maneira de olhar as coisas com a profundidade. Eu lembro agora uma piada, né? Eu tenho um amigo que ele tem lá os métodos de leitura de mão, seja lá do que, e ele olhou assim: Selene, você é uma pessoa que olha as coisas com tanta intensidade, com tanta profundidade, que se torna difícil alguém chegar no mesmo nível que você para se relacionar com você. Porque você interpreta as coisas com intensidade, com profundidade, com uma sinceridade grande, mas quer a mesma coisa. Você não aceita menos do que isso. Solidão, esse é o resultado disso aí. É uma solidão, e é uma solidão consciente e intencional. Porque eu não vou abrir mão disso para estar num par que não me satisfaça. Ou não só no par, numa amizade. Não precisa ser um par de namoro, não. Uma amizade qualquer que seja, uma relação de grupo, de estudo. Se as pessoas não estão ali, pelo menos com a mesma intenção, e o mesmo amor e a mesma intensidade, a mesma amizade que eu dedico àquilo ali, não tem sentido para mim estar ali.
As coisas são profundas nesse nível, porque está tudo ligado. Porque se eu construir um vínculo de amizade com um grupo de estudo ou de treinamento, do que for, se eu construir se eu dei àquelas pessoas um nível de importância, se elas não me derem a mesma importância, elas não são mais importantes para mim, elas perdem. Vai ter um luto, vai ter uma morte, e aquele negócio acaba. E tudo aquilo que está envolvido se acaba junto. Isso né? que você falou de networking é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nessa nossa brincadeirinha de 6 episódios até agora, já a revista Autismo deu um destaque para nós no site deles e já fez collab com a gente no Instagram. A Fena Pestalozzi, ela entrou em contato para divulgar um dos nossos episódios, o primeiro episódio, divulgar o podcast na sua timeline aqui, né? No Fena Indica, que é um grupo de postagens que eles indicam uma vez por semana uma peça de mídia que é importante para o universo da deficiência. Né? Então, na verdade, nós estamos construindo aqui um exército de Brancaleone. Não sei se vocês entendem a referência, porque é um filme bastante antigo, de 1963, eu acho, um pouco mais para frente, que é um filme que é uma espécie de adaptação italiana do Dom Quixote. Então, é um sujeito que sai reunindo um monte de gente que cada um tem um defeito muito grave. Né? Um é um grande pecador, o outro é um velho já nas beiras da morte, o outro é anão, o outro é isso, o outro é aquilo. Então, a vida, aquela turma toda é o grande exército, e ele é um cara super grandiloquente, que ele sai branca, branca, Leone. O filme é extraordinário, chama-se o Incrível Exército de Brancaleone, o original, e tem uma sequência de 69 que é Brancaleone nas Cruzadas. Os dois valem a pena ser assistidos. O 2, inclusive, é melhor até. Né? E ele mostra exatamente esse networking vamos dizer assim, dos prejudicados, né? Dos excluídos, aquelas pessoas que ninguém leva a sério e que se juntam, e pelo fato de estarem juntas, elas conseguem fazer diferença, né, na sociedade. Quer terminar, Celiane? Desculpa, eu tomei tua palavra. Já terminando. Então, é isso, assim. Mas e acho que esse é o grande lance, né? Quando eu falo lá na Casa da Esperança, que uma das coisas boas de estar lá é de encontrar pessoas estranhas como eu. E eu tive a sorte de, ao longo da vida, de encontrar pessoas que se comunicavam, que tinham e eu consegui construir pinceladas de amizade. Algumas eu não mantenho tão próximas, né? Mas umas poucas pessoas conseguiram manter esse nível de exigência, esse nível de profundidade, não é nem de exigência, porque eu não exijo nada, as pessoas não precisam ser. Mas se elas são, elas ficam, se elas não são, elas saem. Então, assim, eu não exijo, as pessoas não precisam ser além do que elas são. Mas eu não sou obrigada a aceitar algo que eu não considero justo. Então é isso. Bom estar com vocês novamente. É bom encontrar gente estranha igual a mim, né? Me comunicar e me sentir parte de um grupo, né? Me sentir menos estranho, menos ET. Né? Larissa. Certo. O interessante dessa experiência para mim, eu sempre acaba o podcast, eu fico pensando em várias coisas e sempre me dá muito material para pensar. Mas o que vocês falaram de seguir as regras, a Ana falou de você tentar aplicar as regras que disseram quando você era criança para adulto, isso explicou um bocado da minha vida. Até hoje adulta que eu sou, é baseada na ideia do que disseram uma criança que era para uma pessoa boa ser, entendeu? Então, tipo, eu vou processar isso um pouquinho melhor depois, porque foi tipo uma bomba. Mas vamos crescer essa juntos. ideia, pois é. E a ideia de sentir as coisas muito. Eu passei a vida sendo chamada de fresca, de exagerada, coisas assim, porque eu sinto as coisas muito. Um tanto de sofrimento que eu consegui já desenvolver por personagens fictícios, ou porque eu pudesse ter feito um julgamento injusto com um personagem fictício na minha cabeça. Porque todas essas necessidades de... Eu tenho muita necessidade de sempre ser justa. Talvez porque eu tenha me sentido injustiçada durante crescer e porque a justiça sempre foi considerada uma coisa importante. Então, eu morro de medo de ser injusta com alguém. E isso desenvolveu em um ponto em que eu, basicamente, o único jeito de eu nunca falar nada injusto ou nada ruim, eu nunca machucar ninguém, era me esconder em um canto e nunca mais falar com ninguém pro resto da vida. O que não é não é sustentável. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. E é muito sobre pensando nisso, porque, por mais que eu queira ser uma pessoa boa e justa e sempre
sempre fazer o que eu acho certo, a gente é criado em uma sociedade que não é. E que tem todo tipo de preconceitos que você internaliza sem nem notar. Por isso que eu gosto muito sempre de ver opiniões de outras pessoas e ler histórias de vidas de pessoas diferentes de mim, para eu tentar entender outros pontos de vista e tentar ter, mas porque a ideia, eu falei esse tópico, que é um dos meus tópicos maiores de ansiedade social, a ideia de ser injusta, de machucar alguém, porque idealmente você só machucaria as pessoas se você tivesse intenção, e você não era para ter nunca intenção, mas você faz muitas vezes por acidente, às vezes sem perceber. E a ideia de possivelmente fazer isso me deixou em um estado de que eu pedia desculpas até para respirar. Basicamente, tipo, por existir no ambiente. Qualquer coisa que eu falasse era errado. Eu já, nas lives que eu comecei a fazer com a Ana, elas são nos nossos canais do Instagram, meu Deus, quantas vezes eu digo, não acho que dá para entender o que eu tô falando, ou desculpa, eu falei isso, ou tipo, me desculpar no meio de uma coisa para falar uma coisa o tempo todo. Eu tô tentando diminuir isso, porque é como se eu tivesse internalizado que não tem direito de ocupar espaço, ou de falar, ou de existir, ou de ser vista, porque o que eu era, ou pensava, ou fazia era tão errado que tinha que ser confinado às sombras. E é uma sensação muito ruim. E dá muita angústia. Então, a ideia do que eu tenho feito esse ano, de deixar as pessoas me verem, de falar, de tentar coisas novas, tem sido bem um treinamento da aventura para mim. E eu acho que está sendo uma coisa boa e talvez ajude alguém também que tenha passado por isso também. E a ideia de expectativa. Eu voltei para a faculdade esse semestre. E eu tinha todas essas expectativas, porque eu analisei muito antes de fazer isso. Então, eu vou fazer tudo certo dessa vez, eu não vou me sabotar, as coisas assim, e isso não durou nem os primeiros 2 dias. Mas, enfim, a gente tenta. Mas o importante é que eu entreguei tudo que tinha que entregar, e eu fiz tudo que tinha que fazer. Ficou do jeito que eu queria? Não, de jeito nenhum, tá? Eu fiquei me sentindo com vergonha de entregar o trabalho que eu entreguei. Mas foi feito. E mesmo que a única pessoa que saiba o que me custou e a vitória que é para mim entregar uma coisa assim, já foi uma tremenda vitória. Eu estou tentando me convencer disso e não de que eu tenho que dar um jeito de tirar o trabalho de lá antes da professora ver, mas a ideia disso, entendeu? E tem sido muito bom para mim, e eu acho que foi parte do crescimento. E a ansiedade, espero chegar ao ponto que a Ana falou, de que eu consiga trabalhar com a minha ansiedade em um relacionamento simbiótico, em vez de, tipo, ela querer me proteger, me mantendo longe de tudo, de todos, inclusive de mim, tá? Porque a minha necessidade desenvolveu o jeito que eu tinha que parar de pensar pensar no hiperfoco para não ser eu no momento, porque estava desconfortável. Então, é um dos objetivos. E eu vou parar de falar agora. Obrigada. Karine. Eu só queria fazer 2 apontamentos, tá? O primeiro, que o Sávio não veio, mas a gente deu uma dica cultural, tá, Sávio? A gente te agradou, a gente te deu um agrado. Né? Mandar um recadinho pro Sávio. E a segunda é uma palavra, uma vez que a internet, o Alexandre falou sobre anões, né? E aí a gente precisa informar para as pessoas que não usam mais anão. Pessoa com nanismo ou pessoas pequenas agora, só mesmo por uma questão de... Isso aqui é a internet, alguém pode entender as coisas errado. Verdade, desculpa, eu já sabia disso, mas é como Larissa falou, às vezes a gente tem um preconceito internalizado. Mas aí né? eu só queria pontuar mesmo porque a gente está em época de cortes, de internet, de recortes e de perspectivas em quadros muito pequenos, e o Instituto Voz da Minha Cabeça me disse que isso precisava ser feito. Enfim, acabei. Quando o Celiane estava falando, eu me lembrei de uma experiência minha na infância. Eu acho que eu devia ter quase adolescência, fui na 6ª série, eu devia ter uns 11 anos. Uns 11 anos, mas de 11 para 12 anos, porque eu faço aniversário no meio do ano. E que todo mundo me chamava de doido, né? Por vários motivos que eu não vou ficar elencando aqui, porque também não vou botar a bunda na janela. Mas assim, todo mundo me chamava de doido, e isso era um jeito de me tirar do sério. Como isso me tirava do sério, aí todo mundo fazia, né? Sendo que um dia um camarada fez de um jeito especialmente doloroso, eu nem lembro exatamente qual foi a linha que ele cruzou, mas eu me lembro o que é que eu fiz. Eu peguei uma cadeira, aquelas carteiras que vem com a mesa embutida, e joguei nele. E se pegasse nele, mataria ele. Mas no caminho, foi no ventilador da sala, que era um ventilador de teto, e derrubou o ventilador da sala longe,
em cima de onde ele estaria se ele não estivesse vivo, né, e saísse do meio, e aí não pegou nele. E quando eu fiz isso, o coordenador passou e olhou para mim e disse: "Tu é doido, menino?" Assim, confirmando o que todo mundo dizia a meu respeito, né? E aí eu fui suspenso e em casa fiquei de castigo, né? E aí minha mãe, que era bem severa com essa história de castigo e sabia que eu tinha feito uma coisa muito, muito errada, né? Quase que matei o cara. Se ele tivesse onde a cadeira pousou, ele estava morto, né? Mas graças a Deus ele saiu do meio. E aí eu fiquei de castigo e aí a mamãe notou que eu estava muito triste. E aí chegou para mim e disse: "Meu filho, por que você está assim com essa cara?" Aí eu falei: "Mãe, porque eu devo ser doido mesmo. Todo mundo acha e até o coordenador acha." Aí ela disse: "Deixa eu te mostrar uma música." Aí ela pegou e me mostrou Balada do Louco, que é uma música do Arnaldo Batista, dos Mutantes, né? Que foi gravada pelos Mutantes na época que eles estavam tocando juntos, Arnaldo Batista, Rita Lee, Sérgio Dias Batista, e é aquela música: "Dizem que sou louco por pensar assim. Eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser um normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu." E aí, essa música e a letra dela, quem quiser ouvir toda, procure aí na internet, que ela foi um bálsamo para minha alma. E ela também foi uma guia, foi uma bússola para mim. Eu nunca tive a pretensão de ser normal. Eu fiz as pazes naquele momento ali com a minha loucura, que para mim passou a ser sinônimo da minha identidade, entende? Então, quando eu chamo alguém de louco, eu estou elogiando, na maioria das vezes, a pessoalidade daquela pessoa, a capacidade dela de ser ela mesma, sem ser atropelada pelas demandas dos outros, entende? Porque a gente está o tempo todo atropelando uns aos outros. Vocês viram que eu usei uma palavra que não devia ter usado, e alguém que estivesse ouvindo e que se sentisse injustiçado pela minha palavra, porque eu estava descrevendo um filme dos anos 60, né? E nesse filme se usa a palavra porque, enfim, então tudo é priming para você pegar e falar isso. Ela podia simplesmente ficar ofendida e sair fora do podcast e não ouvir meu pedido de desculpas, né? Quer dizer, e outra pessoa mal intencionada podia pegar aquele recorte e dizer: "Olha aqui, ó, Alexandre é uma pessoa preconceituosa", né? Mas não ia pegar o contexto e nem a reparação que a Karine fez e eu terminei corroborando. Né? Ou seja, a gente vive num momento em que as pessoas se enxergam por janelas muito pequenas, né? E a gente precisa se adaptar a isso também. Mas é importante ter pessoas como vocês próximas, entendeu? É importante ter uma rede de apoio que não seja assim: "Olha como eu sou um caridoso, como eu sou um bom psicólogo", e aí todas as pessoas são aquela relação clássica entre a pessoa caridosa e a pessoa que precisa de caridade. Todos nós precisamos de cuidado e todos nós temos potencial para cuidar um do outro. Cada um falha onde o outro acerta e assim a gente faz uma colcha de retalhos que pode simplesmente servir para cobrir a todos nós e nos proteger do frio, né? Eu acho que isso é que é importante. E essas são as minhas palavras finais. Alguém quer falar mais alguma coisa? Larissa. Só uma coisa que você falou de recorte das coisas, e eu tô segurando isso, aí eu pensei, por exemplo, muitas pessoas, às vezes, elas decidem que é confortável olhar o mundo só por esse, por exemplo, esse recorte do mundo. E eu fico pensando que você perde muita coisa se você fizer isso. Então, da importância de você olhar ao redor. Eu tive até uma estereotipia que a minha mãe ficava meio preocupada e porque chamava a atenção de que eu ficava olhando ao redor o tempo todo, como se eu estivesse, tipo, querendo fazer um mapeamento 3D de tudo no meu cérebro. E porque eu não queria perder nada. Mas essa ideia de que sempre que a gente puder tentar ver mais longe, ver outras perspectivas, tentar ver as coisas, eu acho que só pode enriquecer nossas vidas fazendo isso. E era só isso. Obrigada. E Muito obrigado. Assim, e mesmo que você não consiga, só para fechar, mesmo que você não, que agora eu tenho vontade de falar de novo, mesmo que você não consiga ver, entender que a gente não vê tudo mesmo. Assim, isso me ajudou um pouco, eu tenho essa vontade de entender tudo, de compreender, de explicar, de ver tudo, mas a gente não consegue ver.
por N motivos. Eu acho que a gente precisa ter essa Então, humildade, a gente precisa né? ter essa humildade também, que a nossa visão, ela é parcial, ela é limitada, ela é reduzida. Ela é uma perspectiva, porque nós só temos a nossa experiência e o nosso lugar de fala para poder falar sobre ela. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, é um ponto. Existem muitas, né? E a arrogância de escolher um ponto de vista como verdade absoluta já fez grandes destroços na religião, na ciência, em todo lugar, nas relações. Então, todo ponto de vista é vista de um ponto. Ele pode ser validado, tem lá o seu valor, tem, mas ele não é único, não é exclusivo, nem é absoluto. Então só repassando para finalizar, né? Ansiedade é um fenômeno físico, fisiológico. Você não lida com ele só com ideias. Ah, eu estou muito ansioso, eu vou melhorar aqui, vou focar no positivo. Isso não vai funcionar. Focar no positivo é uma coisa que aconteceu só na Revolução Agrícola, quando a gente tinha calma o suficiente, tranquilidade o suficiente, previsibilidade o suficiente para saber que não ia morrer no próximo mês, né? Porque a gente podia morrer a qualquer momento. Então, e essa é a tendência do nosso cérebro, porque ele se formou nessa época em que a gente podia morrer a qualquer momento, e ele continua em formação, porque nós estamos homo sapiens. A vida, ela passa por espécies diferentes. E no momento, em nós, a vida é homo sapiens. Daqui a pouco será outra coisa. Nas gerações sucessivas que se seguirão a nós, né? Para quem passou os genes adiante, porque eu não fiz isso. Né? Então, eu acho que essa é a ideia, você tentar puxar algo para o corpo. Você precisa fazer movimentos, tirar o sangue do cérebro e jogar para as extremidades. Você precisa ter o controle da sua respiração em algum momento, você precisa lembrar disso, por isso que o pulo também, ele vai forçando o corpo, vai puxando a respiração mais profunda, você toma consciência do diafragma, e o diafragma faz uma massagem cardíaca em você, natural. Quando você inspira, mandando o ar para a barriga, o diafragma sobe e ele massageia o seu coração, que tem uma ligação direta com o nervo vago e que ativa o estado rest and digest. E aí você não pode ficar tenso e relaxado ao mesmo tempo. Na hora que você começa a relaxar, a tensão vai arrefecendo, né? E aí a crise vai passando. Foi assim que Celiane me salvou no dia da minha palestra lá. E foi assim. Abrir justamente esse canal da respiração, porque esse e até o toque, o Sim. contato físico que você fez com uma pessoa que eu abri espaço para esse contato físico, porque tem essa importância, né? Essa solicitação que você faz, que no mais das vezes é negada. Se posso lhe dar um abraço, se você ouvir o não, respeite o não, porque ele, na maioria das vezes, numa pessoa autista, não é não mesmo, literalmente não. Não tem nada por trás, entendeu? Quando, por exemplo, te elogiaram dizendo assim, porque a Celiane, não, eu acho que foi Larissa que falou isso, porque ela está querendo ouvir mais elogio. Não, gente, ela não está, ela falou exatamente o que ela queria, não tem nada por trás do que ela disse, entendeu? Se você entender assim a comunicação de uma pessoa autista, sua relação com ela se torna muito mais fácil. Só porque, desculpe, isso é um ponto de ansiedade muito grande para mim, para vários outros autistas. É um ter que me preocupar que as pessoas acham que a coisa incrivelmente direta e honesta que eu falei tem alguma coisa por trás que eu estou querendo dizer. Não, se eu quisesse dizer outra coisa, eu teria dito outra coisa. Não tem nenhuma entrelinha, não. Eu estou escrevendo nas linhas mesmo. Eu tenho necessidade, quando eu faço uma piada ou quando eu faço um uso de sarcasmo, de mencionar que eu fiz depois. Para ter certeza que foi entendido. Então, eu não estou mentindo para você. E você assumir que eu estou mentindo para você, ou tentando lhe enganar, me causa muito estresse, porque... E aí eu fico pensando, se a pessoa acha isso, quer dizer que eles nunca falam a verdade para mim, e aí seu cérebro vai numa jornada que... No loop, né? Que eu tinha esquecido de fafalar isso. Eu acho que preciso falar para terminar. O loop ansioso é o seguinte, você ficou ansioso, por causa da sua ansiedade, você tem uma certa reação, que aí desencadeia uma situação ambiental que aumenta a sua ansiedade. E aí vai, é o que chama de feedback positivo na biologia. São processos destrutivos. A gente pensa, feedback positivo deve ser porque é bom, negativo é porque é ruim. Não, negativo é para manter estabilidade. Positivo é para te quebrar, porque ela é uma operação que vai aumentando um processo até o limite do estresse. E aí, pum, apoptose, morte. Entendeu? É assim que acontece. Então, o loop, você tem que inverter o loop. Você se concentrar e você relaxar é outro loop, noutra direção, na direção do mais parasimpática e não simpática, né? Na direção de descansar e digerir e não de lutar ou fugir.
né? Então, é um loop, porque uma coisa vai levando a outra, que leva a outra, que leva a outra. Alguma coisa, algum fator tem que entrar que diminua algum desses elementos para que aquele loop se dissipe e comece a se formar um outro ciclo que seja virtuoso, por assim dizer, né? Para não usar assim um jargão dos coach, né? Esse negócio de ciclo virtuoso, mas é exatamente isso mesmo que acontece. Quando você tem um feedback negativo para esvaziar aquela situação de tensão e um outro feedback positivo que vai construir aquela sensação de equilíbrio e de tomada de controle, né? Então, essencialmente, é isso que precisa ser feito na ansiedade. Fisiológica, física e psicologicamente. Tá? É isso, né, gente? Vamos se despedir, senão vai ficar muito longo e as pessoas vão ficar muito ansiosas para assistir. Um grande abraço para todos. E na próxima semana a gente volta com o tema que nós ainda vamos decidir durante a semana, né, Karine? Você tem uma lista já. Eu tenho uma lista, a gente vai colocar isso para funcionar essa semana. Bom dia para todos, boa tarde, boa noite, seja qual a hora que vocês estejam ouvindo ou assistindo isso. Até. Bom aqui estar com vocês. Tchau. 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 Pronto, transmissão se